Olá, caros alunos! Iremos encerrar nesta videoaula os conteúdos do capítulo 3, 4 e 5 com atividades. Na aula anterior vimos aí do capítulo 3 e o capítulo 4, metade do capítulo 4, e hoje parte desse capítulo, no caso o capítulo 4 e o capítulo 5 completamente. Sendo que a questão que iremos discutir hoje vai ser a de número 3, que trata aí dos africanos no Brasil, dominação e resistência. Então, percebemos na questão seguinte: uma observação comparada dos regimes de trabalho adotado nas Américas de colonização ibérica permite afirmar corretamente que, entre os séculos XVI e XVIII, letra A servidão foi dominante em todo o mundo português, enquanto no espanhol a mão de obra principal foi assalariada. Letra B. A liberdade foi conseguida plenamente pelas populações indígenas da América Espanhola e da América Portuguesa, enquanto a dos escravos africanos jamais o foi. Letra C. A escravidão de origem africana, embora presente em várias regiões da América Espanhola, esteve mais generalizada na América Portuguesa. Letra D. Não houve escravidão africana nos territórios espanhóis, pois eles dispunham de farta oferta de mão de obra indígena. E letra E. O Brasil forneceu escravos africanos aos territórios espanhóis que, em contrapartida, traficavam escravos indígenas para o Brasil. A resposta dessa questão que preenche corretamente é a letra C, quando diz que a escravidão de origem africana, embora esteve presente na América Espanhola, ela esteve mais efetivamente no Brasil ou na América Portuguesa. Então, enfatizemos que a questão, a letra B, que diz que não houve escravos africanos no domínio espanhol, não é verdade. Tanto a letra A como a letra B afirma isso. Portanto, a única alternativa que preenche corretamente o enunciado é a letra C da terceira questão. A próxima questão diz assim: a recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu movimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do restante ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas se procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou o candomblé, deve considerar que elas, letra A, permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos, letra B, perderam a relação com o seu passado histórico, letra C, derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira, letra D, contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual, e letra E, demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. A alternativa que preenche corretamente é a letra C, quando diz que derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Por isso, é importante salientar aqui que nessa cultura brasileira, juntamente com a africana, gerou uma certa um sincretismo, no caso da religiosidade do candomblé, e alguns valores dessa cultura africana foi inserida na nossa cultura brasileira. A letra A diz que permanece como reprodução dos valores apenas africanos, e a gente ignora essa questão porque também
temos aí toda a experiência histórica brasileira com indígenas, portugueses. Letra B diz: perderam a relação com o passado histórico. Também não procede essa afirmativa, uma vez que dentro desses traços culturais, tanto da capoeira como do candomblé, ainda tem referência aí ao seu passado histórico e, no caso, aí, as suas raízes, as suas matrizes. A letra D diz que contribuíram para o distanciamento cultural entre negros e brancos, pelo contrário, né? E letra E, demonstra a maior complexidade, como se a cultura africana fosse, né, mais complexa que a cultura europeia. Na realidade, em termos de complexidade, nós não podemos fazer um juízo de valor de uma cultura em detrimento da outra. Então, senão incorreremos aí num etnocentrismo. A questão de número 5 diz assim: torna-se claro que quem descobriu a África no Brasil, muitos antes dos europeus, foram os próprios africanos, trazidos como escravos. E esta descoberta não se restringia apenas ao reino linguístico, estendia-se também a outras áreas culturais, inclusive a da religião. Há razões para pensar que os africanos, quando misturados e transportados ao Brasil, não demoraram em perceber a existência entre si de elos culturais mais profundos. Com base no texto, ao favorecer o contato de indivíduos de diferentes partes da África, a experiência da escravidão no Brasil tornou possível a letra A: formação de uma identidade cultural afro-brasileira, superação de aspectos culturais africanos por antigas tradições europeias, letra C, reprodução de conflitos entre grupos étnicos e africanos, letra D, manutenção das características culturais específicas de cada etnia, letra E, resistência à incorporação de elementos culturais indígenas. A alternativa que responde corretamente justamente é a letra A. A letra E diz que há uma resistência de incorporação de elementos culturais indígenas, que não é verdade. Alguns elementos indígenas também são incorporados aí às demais culturas, ou há uma diversidade cultural no nosso Brasil, melhor dizendo. A letra D diz manutenção das características culturais específicas de cada etnia. Se o texto disse que nesse encontro de etnias e grupos de africanos que tinha peculiaridades, vai surgir uma nova experiência, então não pode manter as características individuais ou peculiar a cada etnia. A letra C diz reprodução de conflitos entre grupos étnicos africanos. Também não se vê, pelo contrário, há uma unidade no que diz respeito às lutas que eles empreenderam, no caso a resistência, melhor dizendo, né, com a criação dos quilombos e outras resistências com relação à escravidão. Superação de aspectos culturais africanos, como se aquilo que eles trouxeram da África foi suplantado pela Europa, e isso também não é verdade. Portanto, a letra A é que responde corretamente: formação de uma identidade cultural afro-brasileira, elementos que vão dar a nossa cultura, né, com raízes africanas, brasileiras e também europeias e indígenas. A questão de número 6 sobre os africanos no Brasil diz assim: no Brasil, os escravos, número 1, trabalhavam tanto no campo quanto na cidade em atividades econômicas variadas. É uma verdade. Segundo item, sofriam castigos físicos em praça pública, determinados por seus senhores? Também. Terceiro, resistiam de diversas formas, seja praticando suicídio, seja organizando rebeliões? Verdade. 4, tinham a mesma cultura e religião, já que eram todos pertencentes da Angola? Nós acabamos de ver na questão anterior que esse item é falso. 5, estejam proibidos pela legislação de efetuar pagamento por sua alforria?
também não procede essa informação, restando-nos apenas a letra D, primeiro, segundo e terceiro item como verdadeiros. A próxima questão, a questão de número 1 já do capítulo 5, que fala da expansão em ouro da América Portuguesa. Vejamos. O índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical, e para tudo isso deveria ser tratado como gente, ter conhecidas sua inocência e alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando assim a cobiça desenfreada dos colonos. Entre os séculos XVI e XVIII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. É uma afirmação. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela letra A, demarcação do território indígena. Letra B, manutenção da organização familiar. Letra C, valorização dos líderes religiosos indígenas. Letra D, preservação do costume das moradias coletivas. E letra E, comunicação pela língua geral baseada no tupi. A alternativa que responde corretamente é a letra E. Vamos perceber que os jesuítas eles se apropriaram da linguagem tupi para assim ter a interação com essas comunidades e desenvolver aí as missões. A segunda questão temos: a história de São Paulo no século XVII se confunde com a história dos povos indígenas. Os índios não se limitaram ao papel de tábula rasa dos missionários ou vítimas passivas da colonização ou dos colonizadores. Foram participantes ativos e conscientes de uma história que foi pouco generosa com eles. Sobre a atuação dos indígenas no período colonial, pode-se afirmar que, letra A escravidão foi por eles aceita na expectativa de sua proibição pela coroa portuguesa por pressão dos jesuítas. Letra B. Sua participação nos aldeamentos fez parte da integração entre os projetos religiosos e bélicos de domínio português executados por jesuítas e bandeirantes. Letra C. A existência de alianças entre os indígenas e portugueses não exclui as rivalidades entre esses grupos indígenas e entre os nativos e os europeus. E letra D, a adoção de trabalho remunerado dos indígenas nos engenhos de São Vicente contrasta com as práticas de trabalho escravo na Bahia e Pernambuco. A alternativa que responde corretamente é a letra C, que diz a existência de aliança entre indígena e português não vai excluir aí as rivalidades entre grupos indígenas e entre também os nativos e os europeus. Vimos aí ao longo da história esses conflitos ainda persistindo. A próxima questão, de número 3, diz assim: a corrida do ouro em Minas Gerais no final do século XVII trouxe uma riqueza muito grande para a coroa portuguesa, mas também exigiu muitos esforços no sentido de fiscalizar a produção e punir o contrabando. Assinale a expressão correta a respeito das medidas fiscais empreendidas por Portugal na área das minas. Letra A. Apesar dos protestos dos fidalgos encarregados da arrecadação, a coroa portuguesa evitava pressionar os produtores através das derramas, limitando-se a aumentar os impostos. Letra B. Sem conseguir se impor aos proprietários das minas, a administração colonial passou a permitir a livre comercialização do ouro, arrecadando impostos nos portos e nas estradas. Letra C. A administração colonial instalou as casas de fundição para regulamentar a produção do ouro e arrecadar mais impostos, obtendo total apoio dos proprietários das minas. E letra D. Ao aumentar a carga fiscal e as casas de fundição, a coroa
logrou aumentar aí, ou seja, buscou aumentar a arrecadação de impostos, porém provocou a revolta dos proprietários das minas. Não resta dúvida que é a letra D, gente. Quarta questão. Diz assim: a sede incansável do ouro estimulou a tantos a deixarem suas terras e a meterem-se por caminhos tão ásperos como são as das minas, que dificultosamente se poderá dar conta do número de pessoas que atualmente lá estão. Cada ano vem das frotas quantidades de portugueses e de estrangeiros para passarem as minas. Das cidades, vilas e recôncavos e sertões do Brasil vão brancos, pardos e negros, e muitos índios de que os paulistas se servem. A descrição acima refere-se à sociedade formada na região das Minas Gerais, no século XVIII. A respeito dessa sociedade, considere as seguintes afirmações. Item 1. A possibilidade de ascensão era mais facilitada do que na atividade açucareira empreendida no Nordeste. Item 2. A riqueza gerada promoveu o desenvolvimento de uma agricultura em grande escala voltada para a exportação. Terceiro item. O desenvolvimento acarretou uma sociedade urbana, heterogênea, composta por comerciantes, funcionários reais, profissionais liberais e escravos. A alternativa correta é a D, que diz que apenas o item 1 e o item 3 são verdadeiros. Dizer que a riqueza que foi gerada com as minas aumentou e estimulou cada vez mais a exportação não é verdade, uma vez que vai estimular o mercado interno, vai ser estimulado o mercado interno. A quinta questão diz assim: sobre o Tratado de Madrid assinado em 1750 por Portugal e Espanha, considere as seguintes afirmações. A colônia de Sacramento passou para a Espanha e os sete povos das missões passaram por Portugal, consagrando o princípio do uti possidelis. 2. A expulsão dos jesuítas foi fator importante para a eclosão da chamada Guerra Guaranítica 1752-1756, reduzindo aí os efeitos do tratado. E terceiro item, as missões retornaram para a província do Paraguai. A alternativa correta dessa questão, a letra D, que diz que apenas o item 1 e 2 são verdadeiros. Dizer que as missões retornaram para a província do Paraguai não é verdade. Assim nós concluímos os nossos capítulos para a nossa avaliação, que se sucederá amanhã. Fiquem todos aí na paz, que Deus possa abençoar a todos e faça uma boa prova, uma boa avaliação. Até mais.